Questo è il 12° capitolo da saga dei migranti italiani della Itália al Brasile. E hoje eu estou rendendo uma homenagem e um brinde ao primo da minha avó Rosa Sari Vendrúsculo, o médico psiquiatra, o Dr. Admiro Sari. Ó, doutor, saúde! O Dr. Admiro Sari, ele reside em Porto Alegre e nasceu no município de Dona Francisca, no Rio Grande do Sul, em 15 de setembro de 1934. Em Dona Francisca nasceu também a minha mãe, Roni Maria Vendrúsculo. Os avós do Admiro Sari eram os meus bisavós do lado da minha avó, chamados Domênico Sari e Rosa Giacomini, que tiveram 13 filhos. Domênico Sari, ou Sarri, nasceu em 1870 em Piavon, comuna de Oderzo, província de Treviso, da diocese de Vittorio Veneto. A minha bisavó, a Rosa Giacomini, nasceu em 1862 em Gorgo al Monticano, Itália. Lá de Gorgo al Monticano vieram também os Vendrúsculos. Esses dados eu retirei do livro que está escrevendo o Dr. Admiro Sari. Grazie tanto, fratello mio. A falta quase que completa de dinheiro em moeda desencadeava todo um sistema comercial de negócios com base nas trocas. Os colonos trocavam de tudo. Trocavam dias de trabalho por um porco, por um suíno, por alguns quilos de açúcar, por alguns litros de leite. Dias de trabalho por dias de trabalho também eles trocavam. Mas o dinheiro, moeda, continuava a ser uma tentação, porque é claro que era necessário em muitas outras transações comerciais. Em muitas oportunidades, os colonos faziam temporadas de trabalho remunerado fora da sua gleba de terra, como nas construções de estradas de ferro ou em abertura de estradas, que era pago pelo governo imperial gaúcho. Da colônia saíam muitos produtos, mas dinheiro pouco, pois os produtos só tinham comércio, eventualmente, de vez em quando. Eles trabalhavam um mês para ganhar um conto de quei de onco, um conto de réis, com o qual deveria pagar a terra, bem como o sustento da esposa, dos filhos, o pasto para as mulas, para os bois, para as vacas, etc. Eu conheci um agricultor que fazia taipas no braço, no muque, com a ajuda de uma junta de bois e um carretão nas divisas das propriedades dos colonos. Colhia as pedras pelos campos, levava até o local, que seriam levantadas minuciosamente, uma por umas, bem encaixadas. Outro senhor trabalhava fazendo toras com o uso de uma serra e uma serraria, levando 12 anos para pagar uma terra que tinha comprado por 200 cruzeiros. Recebia 2 cruzeiros por dia. Teve um outro colono que trabalhou 33 anos com uma carroça puxada por 8 mulas, transportando tábuas. Sabemos que os primeiros pinheiros que foram cortados foram com a finalidade de fazerem as roças. E o destino era o fogo, que limpava tudo assim muito rapidamente. Cortavam os pinheiros grossos com 1 metro de circunferência com um machado. Não costumavam usar serrote, até porque não tinham muitos serrotes ou serras manuais naquela época. Faziam 2 cortes, um de um lado e outro de outro lado da tora. 2 homens levavam meio dia para cortar um pinheiro de 1 metro e depois cortavam a tora em várias partes e jogava-se fora. Tudo posto fora. Ninguém queria. Elas apodreciam na terra. Claro que muitas vezes de uma tora eles faziam uma coluna para um parreiral, uma vara para os tirantes de 3 metros. Naquele tempo espichava-se as parreiras com tirantes e 1.200 tabuinhas de cerne para cobrir as propriedades. Alguns até eram levados para uma serraria próxima, quando tinha, normalmente não tinha, puxados por 4 juntas de bois, às vezes 5. Havia um carretão e cada junta de bois tinha a sua canga.
e a canga da junta traseira tinha um buraco no meio que recebia o cabeçalho do carretão. Com uma corrente grossa, cravavam grampos na tora e puxavam. Claro que antes de tudo isso, eles tinham que abrir as estradas, abrir os carreiros, derrubar as árvores, retirar as pedras para deixar mais planinha, para ter um livre acesso. Alguns italianos inteligentes chegaram no Brasil sabendo fazer pipas à mão. O meu avô Adelino Vendusco fazia pipas para armazenar cachaça e vinho de sua produção própria, graspa. Elas eram aplainadas com o formão e cortadas a serra ou cortadas a facões. Mas tinham outros que sabiam fazer santos de madeira, a scalpelo. Tinha os stangerlin, marceneiros vindos da Itália que moravam perto de Santo Sepulcro, que faziam santos a scalpelo a formão. O Beato Bernardino, que não era santo, foi esculpido por Angelo Fantinelli de Caxias do Sul, com um tronco de cedro que fora arrancado pelo vento. Fizeram baixinho porque o toco era curto, mas era rechojudo. Este santo ainda está no mesmo local, todo carunchado. Não era santo, eu falei. Dentro de um capitel com um vidro, dentro da igreja, apesar de eu já ter falado. O Beato não era um santo. Tinha o ofício de soldador, por isso o nome Stanin, que ainda existe hoje, significa soldador. Eles iam de família em família para soldar panelas ou coisas semelhantes. Soldavam com estanho e um pouco de aço, usando um ferro de cobre esquentado nas brasas de um fogo simples. Eles não possuíam aquele fogo especial que tinha o fole para ativar o fogo. Mais tarde eles até tinham, mas estava lá na propriedade deles. Tinha os barbeiros na Itália, mas no Brasil eles desistiram da profissão. Eles cortavam a barba com navalha de ferro em casa mesmo. Tinha um imigrante meio sem experiência chamado Alexandro Cesca, que viu numa árvore o formato de um bigolo. Para carregar água, ele olhou assim, é um bigolo. Então ele disse, mas veja que lindo bigolo. Então ele cortou para levar para casa, mas quando ele cortou de um lado, o arco se endireitou e bateu no seu rosto. Ele disse educadamente, como sempre educado esse Cesca, mas que bigolo estúpido! Ele se endireita. Logo no início do seu casamento com a nona Rosa Sari, o meu avô comprou um alambique e passou a fabricar a sua própria cachaça e armazenar no galpão onde tomava chimarrão. Ele tomava chimarrão. Ele sempre escondia uma garrafinha entre as madeiras para tomar um traguinho enquanto trabalhava fazendo banha ou raspando trama para palanque das cercas. Quando chovia, eles faziam trama. Meu avô guardava a sua cachaça e o seu vinho em barris confeccionados por ele próprio. Ele mesmo fazia. Certa vez ele descobriu que estavam roubando a sua bebida. Vizinhos. Os ladrões furaram o barril com uma pua, uma furadeira, retiraram a pinga e fecharam novamente com palhas de milho e sabugo para que não fosse percebido o roubo. Para fazer a graspa, levava-se 4 meses. Trazia-se bagaço de cana de outros lugares e amontoava-se próximo do galpão, meio escondido. O fogo do alambique dura 3 a 4 meses. Não sei dizer porque quando faziam a graspa, era sempre meio escondido no mato. Não sei porquê. Acho que não era proibido fazer cachaça naquela época. Os meus avós também faziam melado para adoçar o café. Faziam rapaduras com ou sem amendoins e melado para passar no pão. O melado era feito igual ao açúcar, com a diferença que, antes de endurecer a ponto de granular, retirava-se do fogo, porque estava pronto. Eu gostava daqueles granulozinhos assim, era bem gostoso de comer. Doce pra caramba. Para fazer as rapaduras tínhamos moldes, chamados de stampo. Usavam uma mesa longa, uma mesa grande, que todo mundo almoçava e jantava naquela mesa, com muitos quadradinhos feitos de lista de madeira pregadas. Molhava-se bem e quando estava pronto, enchia-se os quadrados, alisava-se com um rolo de madeira, com a mansa marido ou com uma pá.
esmagavam os torrões depois que comiam, é claro. Me recordo que não muito longe da casa do meu avô tinha um armazém de secos e molhados que pertencia ao falecido Oswaldo Rosa, isso é verdade, viu? E lá podia-se também tomar uma pinguinha. Oswaldo Rosa funcionava como um comprador de produção dos colonos italianos e também era o fornecedor para os colonos daquilo que eles precisassem. Ele tinha de tudo que eles precisavam na roça e em casa tinha na venda do Oswaldo Rosa. E lá era um segundo ponto de referência de encontro da colônia. O primeiro ponto de referência era a igreja. As primeiras casas foram construídas de coqueiro, toras de barro e de pedras e de madeira. A nossa primeira casa foi construída toda de torinhas, colocadas assim como uma taipa. Colocava-se uma camada de torinhas e uma camada de barro, isso em 1892, tá, pessoal? A escavação da casa foi feita à mão, com pás e picaretas. A madeira não foi serrada, mas toda rachada com uma valdora. Depois aplainavam direitinho à mão, colocavam um barbante para fazer a direção e colocar as traves. Ela era toda coberta de tabuinhas. As tabuinhas, a minha avó Rosa chamava de escândole. As casas de tijolos feitos à mão eram construídas por muitos imigrantes. O barro era pisado com enxada, com os bois ou com cavalos e até mesmo com os próprios pés. Faziam um montão de barro e traziam para colocar este barro numa forma de largura de 30 a 40 centímetros para depois serem colocados para secar ao sol. Mais tarde eles construíram as casas com estes tijolos artesanais que podemos ver ainda hoje, são muito fortes, que resistem à destruição, que resistem à degradação dos anos. Mais recente, durante a instalação da imigração, tinha-se o conceito de que quem tinha uma casa de pedra à vista é porque era pobre e por isso muitas casas lindas foram rebocadas e as pedras escondidas. Quem tinha reboco na casa era considerado rico. Havia muitas pessoas que vinham vender coisas antigamente. Um chamado Sérgio Giovanni Anesa, de Balneário dos Veadeiros, que vinha 2 vezes por mês. Eles o chamavam de mascate. Ele vendia fazendas, tecidos, bombazina, riscado, alianças, brincos, lenços e fios, tesouras, agulhas, etc. Ele vinha montado em uma mula e 2 fardões de cada lado. Fardões eram um monte de roupas empacotadas, uma de cada lado, que o pobre animal andava de pernas abertas, de tão pesado que era. Os imigrantes que vieram da Itália não foram somente agricultores, a maioria foi agricultor, mas várias profissões como serralheiro, eram tipógrafos, sapateiros, alfaiates, cocheiros, serralheiros, marceneiro, que o pai da minha avó era marceneiro, carpinteiros, ferreiros, marmoristas, barbeiros, mascates, padeiros, comerciantes, entre outros ofícios. E todo este movimento favoreceu a construção de casas, estradas e praças nas cidades e o crescimento da indústria, comércio e serviços foi estonteante. O ítalo brasileiro sofre um forte impulso interior para o trabalho e o executa ao máximo possível, com uma edificação contínua, com o cumprimento de um rito profundo e duradouro que assinalou no seio da família e que deve ser repetido ininterruptamente para a garantia de uma vida sem miséria e sem fome. Com o seu trabalho, o imigrante permitia a manutenção do seu valor maior, a propriedade da terra. Assim, a família era a base para manter a terra produzindo e a terra era conservada graças a esse trabalho. Nas histórias de família, o trabalho tem mais valor que a religião, visto que ele permite ao trabalho manter a sua terra, manter a sua propriedade. Ligado à família e à terra, portanto, o trabalho garante a sobrevivência e também a liberdade, pois sem terra o colono teria que trabalhar para alguém, ser empregado de um patrão. Era um dos elos da família e um dos traços identificadores da sua etnia. Também era um valor a ser transmitido aos seus filhos. Não havendo terra para todos, o trabalho torna-se uma herança. A herança que eles tinham era o trabalho, era saber trabalhar, era ter conhecimento para trabalhar. Já que não é possível transmitir riqueza,
nada melhor que transmitir um dos meios para consegui-lo, que é o trabalho. Está no âmago da cultura italiana a visão do trabalho como libertador do patrão, da pobreza, da solidão e do confinamento. Além disso, o trabalho une a família, a comunidade, as gerações. Faz parte da tradição, da convivência social e do imaginário dessa gente forte, vibradora e brigadora, e adquire um status de ponto fundamental numa sociedade que preconiza a ociosidade, a mãe de todos os vícios. Vou repetir, ó, viram? A ociosidade é a mãe de todos os vícios. Tudo que é vício é uma coisa ruim. E acredita no valor de quem se constrói enquanto cidadão pelo resultado do seu próprio trabalho. Muito bem, fratelli e sorelle do meu canal do YouTube, este foi o capítulo onde eu falei do trabalho e das profissões dos imigrantes italianos que se instalaram nas 4 colônias do Rio Grande do Sul na época das imigrações entre os anos de 1800 e 1900. Se inscreva no meu canal do YouTube, acione o sininho e deixe o seu comentário, me ajude a recontar a história da nossa gente. Um abraço a todos. Saúde, doutor Admiro Sari. Um abraço.